Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, no Cristo Senhor Jesus, nós vamos fazer agora este quarto encontro de leitura da carta aos Hebreus. E nós vamos ver nesta citação que o Filho é superior aos anjos. A leitura é do primeiro capítulo, do versículo 5 até o versículo 14. E o texto continua assim: De fato, a qual dos anjos disse, isto é, Deus, alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Esta citação que nós encontramos no capítulo 5, ela tem uma referência a Davi e ao seu sucessor, que era Salomão. Se você pega o livro do 2 Samuel, lá do capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 14, diz lá: Quando os teus dias estiverem completos e repousares com os teus pais, falando para Davi, elevarei tua descendência depois de ti, um descendente gerado por ti mesmo, e estabelecerei firmemente sua realeza. E mais adiante, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E se cometer alguma falta, eu o corrigirei, servindo-me de homens como bastão e de seres humanos para nele bater. O texto citado neste grande elenco, um elenco de citações bíblicas, este é o primeiro texto citado, né? Este texto tem referência ao descendente de Davi, que no caso era Salomão. Esse texto agora vem aplicado ao Cristo, que também na sua humanidade, é descendente de Davi. E a referência divina em relação ao Cristo, que diz, eu hoje te gerei. E ainda, uma nova citação do Antigo Testamento. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Então, esta citação que nós vimos, tirada do Antigo Testamento, que historicamente se refere a Salomão, para nós, a partir da revelação do Cristo, o Filho eterno do Pai, se refere ao Cristo, descendente de Davi, que é Filho eterno com o Pai. Vejamos. Pelo contrário, capítulo 6, não é? Pelo contrário, ao introduzir o primogênito no mundo, aqui se faz a referência do Pai e diz, ao introduzir o primogênito no mundo. Nós podemos ter três referências possíveis. Ao introduzir o primogênito no mundo, se fala da encarnação. O Filho entra no mundo, se faz homem e se faz parte da humanidade. Então, este Filho é introduzido no mundo. Esta referência, então, tem em vista a encarnação, o Filho do Pai Eterno, que entra no mundo. Mas também,
tem em vista, no sentido escatológico do fim dos tempos, a volta de Cristo, com a sua ascensão e a sua volta, não é? Mas também pode se referir ao Cristo que entra na eternidade. Eu prefiro o primeiro momento. O Pai faz este Filho ser introduzido no mundo. A palavra mundo aqui não é cosmos, ele não usa essa palavra mundo, universo, não. Ele usa a palavra oikumene, né? Aí vem a palavra ecumenismo, né? Ecologia, oikumene, significa o mundo habitado. Então, quando nós olhamos este versículo 6, diz assim: o Pai, ao introduzir o primogênito no mundo, diz. O que o Pai diz? E prostrem-se diante dele todos os anjos de Deus. Isto é, o Filho é superior aos anjos. Cabe aos anjos prostrarem diante deste Filho. Então, Jesus não pode ser profeta, como vimos, nem tampouco anjos, porque os anjos, criaturas criadas, devem se prostrar diante deste Filho que entra no mundo habitado. E mais ainda, né, o autor entende do Filho quem Deus, né, encomendou o cuidado desta intervenção. Então, diante disso, que os anjos prostrem-se diante dele, né? No versículo 7 diz o seguinte: para os anjos tem esta expressão. Então vamos ver quais são as expressões que tem, né? Referindo aos anjos. Aquele que faz de seus anjos espíritos e de seus servos uma chama de fogo. Versículo 8. Mas para o Filho esta: o teu trono, ó Deus, está firmado para todo sempre, e o cetro de retidão é cetro do teu reino. Então, há uma distinção entre os anjos. Os anjos foram criados, são servos, devem estar à disposição do Filho para servir o Filho. A natureza dos anjos, né, é uma natureza criada, é um mundo espiritual, é um ser espiritual, não é? Aquele que faz os seus anjos espíritos, então os anjos são de natureza espiritual. O autor quer colocar uma total subordinação dos anjos a Deus. O papel dos anjos são rebaixados ao papel de servos. Então, se isto acontece com os anjos, que são servos, não acontece a mesma coisa com o Filho. Aí o versículo 7, que eu já até li para vocês, diz: para os anjos tem essa expressão: aquele que faz de seus anjos espíritos. Então, os anjos são seres espirituais, são criaturas, e de seus servos uma chama de fogo. Os anjos são servos, são servidores, né? Não acontece a mesma coisa com o Filho, mas para o Filho esta. Então, elenca a missão do Filho a partir do Antigo Testamento. O teu trono, ó Deus, está firmado para todo sempre. O cetro da retidão é cetro do teu reino. Então, diante disto, nós vamos ver que este versículo 8, né, mostra que o Filho, o Cristo ungido, o Rei, que é descendente de Davi, mas é filho de Deus, né, foi entronizado. Estas palavras, cetro de retidão, né, que nós vimos, mas ao mesmo tempo trono,
implica realeza. Este filho faz parte da realeza e de uma realeza divina. Não é? Aí vem o versículo 9. Amastes a justiça e abandonaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, teu Deus conferiu-te a unção de um óleo de alegria, de preferência a teus companheiros. Preste atenção neste versículo 9. Né? Este versículo tem uma expressão muito importante. É dirigido ao filho, o tema é a realeza, a imagem nós vemos através do trono e cedro. Né? Essa realidade que vem atribuído ao filho, preste atenção, o filho é chamado de Deus. Nesta passagem do Novo Testamento, o nome Deus vem atribuído ao Filho. O Filho é Deus. Preste atenção. Por isso, ó Deus, o Pai. Por isso, ó Deus, o Pai. Teu Deus... vou retomar. Por isso, ó Deus aqui é o Filho. Né? É o Filho. Por isso, ó Deus, teu Deus, o Pai, conferiu-te a unção. Então, a realidade divina se atribui ao Filho. Repetindo, por isso, ó Deus, chama ao Filho de Deus. Este Filho que é Deus diz, teu Deus, isto é, o Pai, conferiu-te a unção. De um óleo de alegria, de preferência a teus companheiros, de preferência aos outros. Né? O pai preferiu ao pai aos outros. Né? O pai preferiu o filho aos outros, porque os outros são servos, os outros são subordinados. Então, este versículo nos mostra, né, que o autor do livro dos Hebreus quer, né, que vejamos, nessa consagração real, então nessa consagração real, a consequência real da morte salvífica de Jesus. Porque foi nesta morte salvífica de Jesus que o Filho é entronizado junto ao Pai, no seu trono e no seu cedro. Ele que com o Pai possuía a mesma glória, agora ele leva a humanidade para junto da divindade e é entronizado à direita do Pai. Este Filho, que é Filho, é também Deus, como argumento usado aqui neste versículo que nós vimos, o versículo 9 da carta aos Hebreus, do primeiro capítulo. Logo depois vem o versículo 10 até 12, diz assim: E ainda, foste tu que nas origens, Senhor, fundastes a terra. Os céus são obra de tuas mãos. Então, Deus é criador. Lembremos que Deus é criador por mediação do seu Filho, porque tudo que Deus criou foi por mediação do Filho. Tudo foi criado por meio dele, diz São João no início do Evangelho, e de tudo aquilo que existe, sem ele nada foi feito. Então, o Filho é a mediação da criação. E diz: Foste tu que nas origens, Senhor, fundastes a terra, os céus são obra de tuas mãos. Nós até professamos no credo, ele criou céu e terra. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos hão de envelhecer qual uma veste, e como se faz com o manto, os enrolarás. Qual uma veste, sim, serão trocados, mas tu és sempre o mesmo, e teus anos não cessarão de repente. Este versículo mostra o seguinte: Deus é criador de tudo. Deus
que cria todas as coisas é imutável, não muda. Mas as coisas criadas são mutáveis, porque são criaturas, né? Então, diz assim, a comparação que se faz, Deus é sempre o mesmo. O Filho faz parte para sempre da imutabilidade divina, porque ele é divino com o Pai. Enquanto o mundo dos anjos, mas também o mundo dos homens, mas o mundo dos anjos, que é o argumento aqui, faz parte das criaturas. São espíritos, né, criados por Deus, espíritos puros, criados por Deus. Então, né, se as coisas terão um fim, porque elas são mutáveis, elas são passageiras, e nós vivemos no mundo das coisas passageiras, Deus, ele vive no mundo da imutabilidade, ele é eterno e não muda. Isto é uma das propriedades de Deus. Deus é imutável, o Filho também é imutável. Depois nós vamos ver o versículo 13. E a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita de teus inimigos, vou fazer teu escabelo? Aqui entra novamente uma comparação entre o Filho e os anjos, né? O Pai tudo submete ao Filho e não aos anjos. Os anjos são servos. Os anjos devem servir ao Filho. E agora vem uma coisa mais importante. O versículo 14. Não são todos eles espíritos, cumpridores de funções e enviados a serviço? Isto é, todos os anjos são espíritos, cumprem funções, são enviados a serviço. Esta é a função dos anjos, mediadores, servidores de Deus. Mas eles servem somente a Deus e ao Filho? Nós vamos ver que não. Ele diz: em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança. Isto é, os anjos, espíritos puros, estão a serviço do ser humano. Aqueles que devem receber a salvação como herança. Porque em Cristo nos tornamos herdeiros, participantes da promessa, co-herdeiros em Cristo. Esta realidade que nós participamos faz com que esta graça que Cristo nos concebeu, o Pai nos deu este Filho, que por nós morreu na cruz e ressuscitou, esta graça faz também com que os anjos que são servidores do Cristo, do Filho e do Pai, também àqueles que participam desta herança, desta realidade salvífica, desta salvação, tem nos anjos servidores. Cabe aos anjos servir o ser humano. Estão a serviço do ser humano. Então, essa realidade divina tão sublime dos anjos, que são criaturas, eles estão a serviço do Filho, a serviço do Pai, mas a serviço também de nós, por causa da herança da salvação que Cristo realizou em nosso favor. Então, eu termino essa parte do primeiro capítulo, depois no quinto encontro vamos trabalhar o segundo capítulo, resumindo no seguinte: o Filho é maior do que os profetas. O Filho é maior do que os anjos. O Filho é Filho, é Deus, como diz, aqui nós vimos no versículo 9, é Deus, né? Onde o Pai conferiu a esse Deus a unção. Então, esse Filho é Deus.
Cabe, então, a esta realidade da superioridade de Cristo aos profetas e aos anjos, porque também os anjos que estão submetidos ao Pai e ao Filho também são servidores da humanidade. Por isso, Jesus não pode ser profeta, ele não pode ser anjo, porque isso fazia uma parte do primeiro início do cristianismo, de uma tradição chamada judeu-cristã, que muitas vezes não eram capazes de entender o Filho como Deus, né? E colocavam o Filho como um profeta, ou colocavam o Filho como um anjo, e nós vamos ver que esta interpretação do judeu-cristianismo, principalmente o heterodoxo, que era um grupo de cristãos judeus que vieram do judaísmo, que queriam manter o judaísmo, mas também manter de uma forma a mensagem de Cristo, mas não colocando Cristo como filho, mas colocava Cristo como anjo ou profeta. Esse grupo que existiu lá no início do cristianismo, já praticamente quase depois dos anos 70 por aí. Este grupo judeu-cristão heterodoxo é que vai dar sustentação a todas as mentalidades, a toda a teologia do grupo judeu-cristão heterodoxo, que eram divididos em os ebionitas, também chamado de pobres, os eucasaitas, que eram discípulos de Eucasai, como também os nazarenos, que eram grupos que viam em Jesus Cristo no rol dos anjos ou dos profetas. Mas, de outro lado, vai dar fundamentação aos gnósticos, que vão negar a verdadeira divindade do Filho, né? E para isso a igreja vai ter que poder, então, centralizar nessa mensagem. Não é à toa que a carta aos Hebreus diz que Jesus é Deus. E isso nós não podemos deixar de lado. É fundamental. O Cristo Jesus, que nasceu de Maria, é Deus, que se fez presente na sua humanidade perfeita e completa quando nasceu da Virgem, morreu na cruz por nós. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos agora rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.